Bom dia, meu Brasil amado! Quem vos fala é Geraldo Luiz, cantor e compositor. Estou um pouco parado no que tange cantar, fazer composições. Estamos preparando as cordas vocais para soltar a voz, fazer uma gravação legal para você. Mas hoje é quarta-feira, 1º de outubro de 2019. Mas não é aquela simples quarta-feira. É a super quarta-feira, onde batemos um papo em assuntos no que tange as escrituras sagradas, no que tange a Torá, a tradição judaica, a tradição oral, os costumes judaicos, falando sobre o original hebraico, entrando nas entrelinhas, quebrando o código. Mas não é eu fico no camarote, só aprendendo. Mas eu tenho um professor que na segunda-feira a gente esmiuça ali, catamilho aqui, catamilho ali, né? Letra por letra, lamed, dalet, e vai embora aprendendo aos pouquinhos. Eu falo com ele, com o meu amigo, ele é professor de português, professor de italiano, raro, hein? Professor de grego, grego segura aí, o grego sei que é mais difícil, mas é o meu professor de hebraico que a gente está ali na segunda-feira, e ele sabe tudo mais um pouco das tradições orais, das histórias do povo judeu, da história no mundo secular. Quer aprender? Fala com ele, sempre ele, João Alves Correia, o meu bom dia. O meu cardápio hoje, João, já tá no plano, hein? É ovo frito no asfalto. E aí, é ovo frito no asfalto ou ovo pochê? Bom dia, Geraldo. Bom dia, pessoal. Aqui hoje é ovo pochê, hoje tá mais tranquilo. Tá tranquilo, né? O maçarico aqui ligou. Então o cardápio já está preparado. Tá tudo bem por aí? Tudo em ordem, tudo certo. Vamos lá, né? Vamos para a aula para nós não perdermos tempo, porque a aula passa rápido. A gente tenta fazer uma coisa rápida para o povo não ficar preso ali em uma hora. O povo não tem tempo, essa correria do capitalismo aí deixa o povo atento, o povo não tem tempo para estudar. Mas às vezes temos tempo para ver 2 horas de filme, né? Exatamente. Entendeu? Tem Mas isso também, né? tem isso também. O povo não quer 20, 40 minutos estudando, mas um filme, ainda mais com a Netflix aí, o povo vai embora. Não, é séries e mais série, o cara vê a série o dia inteiro. O dia Não, inteiro. mas É maratona de série, né? não, As maratona de série. pega todas as séries. Mas vamos ao que interessa. Nós estamos aí na segunda, terceira aula, se me falha a memória, onde eu pergunto quem é o Deus de Israel. Segundo a Torá, pergunto quem é o Deus do cristianismo, o Deus do Islã, do hinduísmo e budismo. E nós paramos na segunda aula ainda falando sobre o Deus de Israel. E talvez a gente encerre sobre o Deus de Israel hoje e puxe para os outros deuses em si, né, das religiões. Nós perguntamos quem é o Deus de Israel segundo a Torá, e hoje eu trago um texto muito importante. Por quê? Porque a Torá, ela cita, hoje eu posso falar assim, as interfaces do Criador que fala com o povo, né? Posso falar porque eu estou aprendendo assim. Mas nós temos tantos nomes, já ouvi falar em 72 nomes, né? Mas eu vou citar aqui os mais conhecidos e você vai me dizer quais desses falou com Moisés, falou com Abraão, falou com o povo no Monte Sinai. Vamos para Devarim, capítulo 4, versículo 12. Vamos lá. Já estamos aqui na página. Você me antecipou aí o capítulo, né? Eu só vou ler só o verso 12, Uhum. só para... porque a gente já conhece esse texto todo. Mas vou ler em português aqui na verde hebraica da Sever. Né? Perfeito. Vamos Aham. lá. Posso ir? Vamos lá, pode ir.
E o Eterno vos falou do meio do fogo, e vós ouviste som de palavras, porém não viste imagem alguma. Tão somente uma voz, ouviu tão somente uma voz no meio do fogo. Aí eu te pergunto, Elohim, para uns Eloquim, outros El Shaddai, Adonai, El Elyon, Eloá e Yud Re Vav Re, que dizem que esse tetagrama é impronunciável. Quem que falou com Moisés na sarça? Quem que Moisés viu, que ouviu num sentido figurado? O único que falou com Moisés face a face, né, o texto diz, né? Quem que falou com Abraão? Ou até mesmo, vamos falar, o primeiro a ser chamado foi Noar. Teve Enoque também, que andou com o Criador e o Criador levou para si. Mas nós estamos falando do povo judeu em si, né? Mas você pode trazer também quem é esse que falou com Noar lá no início, quem que andou com Enoque de fato. Quem é esse que falou no meio do fogo, já que ele não tem forma, ele é incorpóreo. Os céus dos céus não há espaço para ele, muito menos a terra. A terra é um sapatinho. Seria, assim, uma alegoria, o sapato para ele pisar. Fala pra gente, você que sabe tudo mais um pouco. Então, Geraldo, na verdade, o que o texto diz, apesar do texto dizer Vayedaber Hashem Aleichem mitoch ha'esh kol devarim atem shom'im utemunah einchem roim zulati kol, e falou o Eterno convosco do meio do fogo, apesar do texto identificar aqui Yud Rei Vav Rei, nós podemos dizer categoricamente que não foi Yud Rei Vav Rei, não foi El Shaddai, não foi Elyon, não foi Eloá, não foi nenhum desses nomes que nós conhecemos, certo? É mesmo? E parece um paradoxo, porque aqui está escrito claramente, vai Eu haver tô vendo aqui, Yud Rei verdadeira. Vav Rei Aleichem, né? E esse Yud Rei Vav Rei, segundo os Nekudot, dá para pronunciar, não dá? Ou não? Não, não é a pronúncia oficial do nome. Na verdade, é um recurso usado para que os judeus pronunciassem Adonai toda vez que se encontrassem esse nome, tá? Sim. Não é a pronúncia original como está ali, com Shiva, Kamatz, nada disso. Esse é um caso à parte, né? A gente pode estudar isso à parte. Esse é o último nome que eu deixei, né? Que é o mais, assim, vamos dizer, acho que todos são sagrados, mas esse parece que é o mais preservado. Na tradição judaica é o nome mais sagrado de Deus. Mas enfim, o fato é que não foi Yud Rei Vav Rei que falou aqui, não foi nenhum outro nome que a gente possa compreender, possa achar na Torá. E por quê? Porque nós temos um modelo disso. Esse evento aqui do Sinai teve um precedente. E o precedente se encontra no capítulo 3 do livro de Shemot, do livro de Êxodo. Né? Vamos então dar uma olhada no capítulo 3 de Shemot. Vamos lá. É Eu, sempre bom 3, na pesquisa. No capítulo 3. Você pode ler direto e dar a interpretação aí, não tem problema não, de repente só está melhor. Sim, isso. Muito bem, então diz ali... 3, verso... 3 do verso 1 em diante, né? 1 em diante. Ok, muito bem. Verso 1 em diante. No verso 1 nós vemos Moisés tomando conta dos rebanhos de Jetro, que era o seu sogro, né? Sacerdote de Midian. E então aconteceu que Moisés conduziu o rebanho então para longe, para o final do deserto, e então se aproximou da montanha de Deus, chamada de Horeb. Muito bem.
Ali, então, diz o texto no verso 2, Vayera malach Adonai elav, ou seja, Vayera malach Hashem elav, e apareceu-lhe o malach do Eterno para ele, ou seja, apareceu o anjo do Eterno para ele, de acordo com as traduções. Belabat esh, ou seja, numa chama de fogo. Veja bem, Vayera malach Hashem elav, e apareceu o anjo do Eterno para ele. Você está no verso 2. Verso 2. O esh ali é fogo. Fogo. Então, Vayera malach Hashem elav belabat esh, ou seja, e apareceu-lhe o anjo do Eterno para ele numa chama de fogo. Muito bem. Mitochasne, ou seja, no meio da sarça, né? Muito bem. Só uma dúvida aqui, lá no final do capítulo 1, né? Tá lá. Você pode ler primeiro a última frase, para não perder tempo, não ficar soletrando aqui, que eu estou catando milho ainda, que aparece Ha Elohim. Horev. Sim. No Har HaElohim. No monte, literalmente no monte de Deus, né? Como nas traduções nós temos. Você citou Malar e aparece o Ha Elohim, né? Exatamente. Então, isso aqui já é uma pista, inclusive, né? Já é uma pista do que Moisés de fato viu, né? Normalmente, quando nós falamos de Deus, tal como nós o entendemos ou compreendemos, né? A gente usa apenas Elohim. Ainda que Elohim seja a reunião de todas as forças. E isso é bom ficar frisado, porque nas traduções, e para quem está no cristianismo ou em outras religiões, tem as Bíblias traduzidas, revisadas, né? Toda hora tem uma Bíblia revisada. E hoje a gente sabe que Elohim não é Deus, né? Senão, se está no plural, para quem conhece um pouquinho do hebraico, vai entender que está no plural, então a tradução correta seria deuses. Se você fosse traduzir seguindo esse padrão, nós teríamos literalmente deuses, né? Certo. E como deuses, obviamente, não é confortável numa visão monoteísta, não é lógico numa visão monoteísta, a gente tem que entender, isso não é um recurso que aqui nós estamos criando para poder justificar a presença do plural. Não, é o que o hebraico diz. Elohim significa, na verdade, forças. Poderes. Poderes. Então, Har HaElohim seria, ao pé da letra, o monte das forças, das energias, dos poderes. O que é o monte? O monte representa como se fosse uma ideia de captar essas forças, essas energias e concentrá-las. Perfeito. O monte é um local alto. A ideia da altitude representa justamente no arquétipo, na mente semita, representa justamente a morada dessas forças, aonde essas forças se concentram, aonde essas energias se concentram. Então, Har HaElohim seria simplesmente, na mente semita mais antiga, o monte é onde reúnem todas as forças naturais. Você sabe que Horeb, na verdade, é o Sinai. Né? Horeb, isso. É o Sinai. E no Sinai, na entrega, já que estamos falando, quando nós fomos lá em Deuteronômio 4, estávamos falando justamente sobre a entrega da Torá no Sinai, né? Positivo. Quando nós, então, tratamos disso, nós lemos no texto que no Sinai ocorreram o quê? Relâmpagos, trovões, lembra? A montanha pegava fogo, não é verdade? Verdade. O que é isso na energia? Me diga, Geraldo, o que é isso na energia? O fogo, os relâmpagos, os trovões, isso são as energias e as forças naturais. Então, quando é o Esh, que é fogo, né? Fogo. Esh, que é fogo, ele está ali imbuído nos Elohim. Também. Por isso que o próprio Malach aparece na visão para Moisés como se fosse fogo.
porque fogo é o quê? Energia pura, né? Fogo é plasma, né? Energia pura, ou seja, aí você percebe esses pontos que vão se ligando. Elohim representando energias, forças, poderes naturais, forças naturais, e Ha-Elohim. Ha-Elohim representa, então, literalmente um monte das energias, das forças concentradas, né? Que é justamente o Sinai. Esse Ha-Elohim seria o artigo os Elohim ou seria o monte que você falou aí? Não, esse Ra representa o artigo, esse Ra que está na tela, inclusive, que está marcado ali, né? Seria o quê? Aí está no plural? Tem que estar no plural, né? Os Não, Elohim, né? sim, sim, Har, Elohim é literalmente um monte das energias, das forças, né? Uhum. Que forças? Ué, o que o pessoal que estava no Sinai viu, trovões, relâmpagos, um monte pegando fogo, como se fosse um vulcão. Agora nós vemos aqui a representação do Malar numa chama de fogo, fogo que o que é? Plasma, energia. Então tudo isso, você ligando os pontos, você vai perceber o que as pessoas de fato viram e o que elas estavam falando. Estavam falando sobre essas energias, né, que existiam sobre o Sinai. E aí, na visão de Moisés, ele tem essa impressão e ele percebe ali na chama de fogo um representante, que é o Malar, por exemplo, né? Enviado, emissário. Então, mas ele é o emissário do Yud Rei Vav Rei, do Eterno, Hum, o emissário do Eterno. entendido. Agora, é exatamente ele que Moisés vê na visão. Agora, no verso 6, olha só o que o anjo fala, o que o Malar fala. Vaiomer, Anochi Elohei Avicha, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Né? Eu sou. Certo. Interessante que o Malar, o anjo, ele diz, eu sou. Perfeito. Ou seja, nós sabemos que não era o Altíssimo, o Eterno, tal como ele é ali naquele momento, porque o Altíssimo, o Eterno, jamais vai se revelar, digamos, de forma pessoal a alguém. Porque ele está além da própria existência. É impossível. Agora, Perfeito. por meio desses emissários, dessas visões da natureza, da criação, é que Deus se manifesta. Por meio Então, dessas visões. o Yudi Rei está no comando dessas forças. Sim, tanto é que ele é chamado de Yud Rei Vav Rei Tsevaot, o eterno dos exércitos. Que exércitos? Dos Elohim. O Yud Quando, Rei, quando o Criador fala lá no o capítulo Yud Rei Vav 2, Rei Elohim, o eterno sobre os Elohim, né? então, quando o Natural, Eterno. ele é o líder, ele é o chefe, por assim dizer, o maioral, o maior entre todas as forças naturais, porque ele comanda as forças naturais. E quando ele fala que acabou de criar os céus e a terra e todo o seu exército no capítulo 2, ele está falando das forças, das energias, não é isso? Sim, sim. Está Mas falando dos Malar. o problema é que o Elohim já foi criado no primeiro versículo do Gênesis. Bereshit Perfeito. bara Elohim. Ali dá um resumo, né? Ali dá para fazer um resumo. Numa leitura alternativa, veja bem o que eu vou falar para você. Numa leitura alternativa do Gênesis, capítulo 1, verso 1, inclusive pela ótica do Zohar, a tradução é: em um princípio, ele, no caso, Ele, ele criou se Elohim. fosse traduzir no pé da letra, Não, é o que eu estou falando para você, preste bem atenção. No princípio, ele criou Elohim. Ou ou seja, em. no princípio, o Eterno criou Elohim. Ou seja, ele criou os Elohim. Ele criou as forças, as energias que iam moldar a criação. Ele. Então, esse Quem ele é ele? é quem não, Ele. esse ele é quem não aparece, quem não surge, quem não está presente no texto. Esse ele aqui no texto da sarça é justamente ele que manda o seu malar para falar com Moisés. Ah, no texto da sarça é ele que está oculto aí?
Sim, oculto e que manda o seu malar, Que manda o não seu... é o Yud Reva Virre também? Não, não. Ih, rapaz. Não é ele que está ali, é lógico que é o malar dele, no caso, né? Ou seja, o emissário dele. É quando da mesma forma como uma autoridade, uma autoridade não fala diretamente com o povo, não manda o seu porta-voz. Isso. O presidente, por exemplo, quando ele tem um pronunciamento que deve ser feito, digamos, de forma geral, ou então um pronunciamento à imprensa, normalmente ele usa o seu porta-voz. Perfeito. Fala por ele. Ele não aparece, né? Mas, Entendi. digamos, quando o porta-voz lê, por exemplo, a mensagem do presidente, ele fala sempre em primeira pessoa. Eu. Fala sempre. Quando o presidente manda um ministro viajar para tal lugar, ele fala em nome do presidente, mas Sim, não é o presidente. não é o presidente. Ele pode falar em nome do presidente, assinar em nome do presidente, ele pode fechar os acordos em nome do presidente, mas ele não é o presidente. Perfeito. Ele é uma pessoa com com a autoridade. Imagine também no caso de uma monarquia. É como se existisse um rei e um primeiro-ministro. Uhum. O primeiro-ministro fala em nome do rei e assina por ele e resolve os casos, resolve as questões por meio do timbre real. Né? Ele está, digamos, a serviço de sua majestade e ele, então, faz todos os trâmites legais, assina tudo que for necessário em nome, né, do rei. Agora, uma dúvida aqui. O príncipe, trazendo para o nosso mundo, né, ou os ministros, eles podem até errar numa decisão, né? Em nome do presidente, né? Mas nesse caso aqui, falando do caso espiritual, os malar não têm erro. Não, eles não podem errar, eles são criados para começar para uma atividade apenas. Então, eles sabem o que está fazendo, né? Eles sabem o que vão fazer. Ó, vai lá e toma a sua decisão lá. E já sabe o que tem que fazer. Bom, Malach, na verdade, é uma lei natural. Uma lei, um princípio natural, não sabe, não tem razão para questionar uma ordem. Né? Você consegue imaginar, por exemplo, o vento recebendo alguma ordem, ou o furacão recebendo alguma ordem, o vulcão recebendo alguma ordem? Não. Eles fazem, Quando ele eles fazem ontem aquilo mesmo que é natural. a ponte de Xangai, né? Sim, Ela sim. caiu por uma ventania, né? Numa Eles fazem, fiord, né? sim, eles fazem aquilo que é natural de fazer. O que o vento faz? O que o furacão faz? O que o vulcão faz? O que as forças naturais fazem, se não seguir a sua própria natureza, para as quais elas foram criadas, né? De acordo com os princípios da física. Apenas então somente isso. O que o fogo faz? O fogo queima, né? Agora, o interessante que eu observo, por exemplo, a gente está falando aí das forças naturais, a gente não percebe eles recebendo um comando. Aí a gente, às vezes, como ser humano, né, tem o sentimento de pena daqueles que perdem casa, perde tudo, perde. Esses Elohim ou Malar não apresentam um sentimento, sai devastando tudo. Sim, E é. aí? Porque leis naturais não têm sentimentos. Mas quem mandou? Como quem mandou? Se não está no comando Udi Vavirre, está no comando dele. Sim, sim. Tá. Não tem sentimento também? Não tem sentimento. Leis naturais não têm sentimentos. Caramba. Que sentimento que o vento pode ter, que o furacão pode ter, que o fogo Não, pode não, ter? mas quem mandou, quem comanda, sabe que vai destruir, vai devassar, vai deixar a gente pobre, uns vão morrer, outros vão ficar feridos. Aí não é uma questão de mandar, não é questão de mandar, é questão que o mundo foi criado, e o mundo foi criado, e naturalmente essas forças elas agem sobre o mundo. Hum. Só não agiriam se não fosse criado. Inclusive tem um texto em Ezequiel, no capítulo 14, que o Eterno fala: se eu mandar uma catástrofe em uma cidade, e nessa cidade estiverem Ezequiel, Daniel e Jó, Uhum, cada um teria que se salvar pelo seu próprio mérito. Ou uhum. seja, se vira nos 30. E pode ser que não se salvasse, Podem morrer. claro.
Ou seja, Porque a e como questão a é gente sabe que um é chamado de justo, sim. né? O outro é chamado de meu amado, né? Uhum, Daniel, né? Não é justo. uhum. Jó não vi ainda uma classificação, mas é o reto, né? É em reto, íntegro, né? Íntegro. Eles tinham mérito, né? Para Sim. um salvar o outro. Engraçado que nenhum. O Jó não poderia salvar Noé, nem Noé salvar Jó, nem Daniel salvar ninguém. Cada um teria que se virar nos 30 e tentar a salvação. É isso que, de alguma forma, justifica. Mas o grande problema, Geraldo, é o seguinte: vamos tentar enquadrar isso, esse texto, da forma mais racional possível. As pessoas, no período bíblico, elas encaravam as coisas da vida como sendo resultado das ações divinas sobre o mundo, né? Uhum, Havia muita especulação religiosa dizendo digamos que de alguma forma, tal coisa seria uma intervenção direta de Deus. perfeito. É muito confortável pensar assim, mas não é muito lógico pensar assim. Uhum, O mundo bíblico era um mundo profundamente imerso em várias superstições e crendices e crenças. perfeito. No século XXI não cabe mais o espaço para crendices. Não, obviamente, não se eliminando a questão de Deus em si, a questão da divindade em si, mas a pertinente interferência e intervenção nas coisas do mundo. As pessoas acham que Deus tem interferência em tudo, que Deus interfere em tudo, que ele vai alterar seus destinos. Isso é uma ilusão, isso não acontece. Por quê? Os chamados milagres. Chamados milagres. Porque se houvesse mesmo. A gente sabe muito bem disso, a gente tem noção clara disso. Eu vou apelar agora para você, veja bem. Apelar? Vou apelar, vou apelar. Eu vou apelar também para todos que nos ouvem. Alguém gosta de morrer? Não, ninguém quer morrer. Muito bem. Todo mundo tem medo de morrer. Os profetas morreram ou não? Morreram. Então, por que então que eles seriam livrados de todos os tipos de algrúrios na vida, de percalços na vida e morreriam no final? Para que então É. isso? Segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio. Não sei se é verdade. Não sei se o Sim, Midrash conta. eles fizeram. Jeremias foi jogado no poço, no calabouço. Sim, morreram. E daí? Morreu. Quer dizer, a pergunta é: de que adianta você se liberto, se livre, digamos, de várias situações durante a tua vida e acaba morrendo como todo ser humano morre? Sem sentido, né? Não tem sentido. Então, quer dizer, o milagre maior seria preservá-lo com vida e com vida boa. Isso. Vida boa, porque também ninguém quer viver também sofrendo a vida, digamos, uma eternidade. Então, não tem lógica pensar, não, que Deus salvou tal pessoa de acontecer, digamos, algum tipo de desastre com ela. Veja, Mas foi mas que foi, 200 embora. que foi 200 embora, né? Não tem lógica, isso chega a ser cruel, chega a ser desumano e chega, digamos, a colocar em dúvida a moral divina. Perfeito. Eu não posso pensar, não, Deus guardou Daniel, Deus guardou Ezequiel, Deus guardou os profetas, mas no final todos morreram. Verdade. Todos morreram. E alguns morreram de morte violenta, né? E a questão é a seguinte: então eu não posso pensar desse jeito, porque eu pensando desse jeito, eu estou transplantando a minha mente para o período bíblico, que era um período de superstição, era um período de crença, de Uhum, crendice. A, entendi. a tradição judaica diz que a escritura foi colocada na linguagem humana. É o homem falando de Deus, não é Deus falando aqui. É o homem refletindo sobre Deus, achando, Perfeito. pensando que é assim. Só que o pensamento humano evolui e a gente percebe que isso não é normal, não é normal pensar assim. É muito confortável pensar que Deus vai me livrar de todos os tipos de acidentes, que eu sou um super-homem, né? Às vezes a gente tá num caminho, tu tá indo para um lugar, o GPS te manda para dentro de uma comunidade e ninguém te avisa. Ah, o chamado Espírito Santo podia vir no meu ouvido e falar: não entra aí não, não entra aí não, que aí é favela. Ninguém fala nada e você emburaca para dentro da favela, chegar lá, você é surpreendido. E aí? É.
Não tem Ok. alguém para te livrar. Você está no mundo. Exatamente. Então, não dá para você, não dá para pensar desse jeito, que é um pensamento muito primitivo. É um pensamento muito primitivo. Entendido. E nós não podemos lutar contra a realidade está aí. A realidade está aí. As pessoas morrem, muitos morrem de forma miserável, muitos morrem de forma sofrida, muitos morrem de forma penosa, outros não, mas todos morrem, em E síntese. outros nem chega a nascer. Não chega a Nasce, mas já morto. Já nasce morto. Ou morre no ventre. Exato. E não é o que a realidade nos mostra, não adianta a gente lutar contra isso, dizer não, a pessoa é muito piedosa, ela é muito religiosa. Gente, ela vai morrer um dia, entendeu? E, Eu vou entrar numa questão aqui. Quando o Criador fala para Moisés que eu sou o Deus de Abraão, dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, ele está dizendo que Abraão, Isaque e Jacó está vivo numa outra dimensão? O que esse texto está querendo dizer? não, isso é midrash, isso é fantasia, né? Isso é fantasia? Isso é fantasia. Porque eu era o Deus, porque eles já morreram, então seria eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas vai lá, eu sou de alguém que está vivo. E essa passagem está no Novo Testamento, né? É. E essa passagem está no Novo Testamento. É um pensamento, digamos, se eu for levar isso como fato, como realidade, é fantasioso. Mas Hum, se eu for compreender, digamos, a dinâmica da eternidade divina, eu posso falar assim tranquilamente, sem nenhum problema, né? entendi. Sem nenhum problema. Mas isso não significa dizer que Moisés, Abraão, os patriarcas estão todos vivos de fato em algum lugar fisicamente, etc., desfrutando de um paraíso, de prazeres do paraíso. Isso é uma ilusão, uma fantasia muito grande, né? O fato é que, no aspecto espiritual, digamos, da conexão da alma desses justos com Deus, sim, eles vivem eternamente com Deus. Entendi. Mas dizer que eles vivem fisicamente em algum local aí no espaço sideral, juntamente com um Deus que está sentado num trono, um Deus barbudo sentado num trono, e que paraíso lá onde eles estão comendo frutas e bebendo águas maravilhosas, né, Estão paisagens, isso aí, adorando eternamente, né? isso aí, na verdade, é mitologia, né? Hum, perfeito. Bom, você explicou muito bem, o Elohim foi muito bem explicado, eu entendi, eu também espero que os ouvintes, né, em- vão entender, né, o Elohim. E Eloquim? Eloquim é o mesmo Elohim? É só pronúncia diferente? Elohim é a forma como alguns judeus religiosos falam Elohim por conta do seu tabu em profanar o nome de Deus. Eles acreditam que Elohim seja um nome de Deus, ou um dos nomes de Deus. Então, por essa razão, para não profaná-lo, eles mudam essa letra, Então a né? gente vê uma divergência. A divergência não, você falou que o judaísmo ele não tem uma visão só, ele tem várias visões, né? Tem vários comentários, Múltiplas né? visões, né? E então eles acreditam que era o nome de Deus. É uma parte do judaísmo em si hoje que acredita nisso, né? Não, assim, é quase que universal isso entre os judeus, né? É, né? É quase que universal. Porém, eu não acredito que seja um nome de. Porque o Elohim tem o Resh, né? O Resh. Não, não tem o. Elohim, na verdade, não significa Deus, essa que é a verdade. Elohim Eu significa. sei, mas eles mudam o Eloquim, pô, tem o Kaf ali, né? O Kaf, Ah, o não. Eloquim. Essa mudança, como eu falei para você, é para tentar preservar a pronúncia do nome Elohim, né? Para não Hum, profanar, né? entendi, entendi. Muitos, por exemplo, não falam nem Adonai, por exemplo, nem nas orações. Palavras. Mas eles entendem que mesmo sendo o Elohim, não querem profanar, são forças e poderes? Bom, aí você tem que perguntar para eles. Ah, tá. Entendi. Porque aí é uma questão Porque muito. você, porque você falou que eles têm como nome de Deus, né? Aí, e a gente já está aprendendo aqui que são força. Foi o Sim. fogo ali, o ex que falou, Uhum. entendeu? Não houve vozes, houve a voz só do meio do fogo, não teve uma imagem.
E você explicou o Elohim, que são o monte das forças, entendeu? Então o Eixo estava ali, que faz parte do Elohim, falando na sarça com Moisés e falando lá no monte, lá na entrega da Torá. El Shaddai. Exatamente. Então, é importante lembrar que Elohim representa essas forças, essas energias concentradas na criação, na formação, na formatação, na configuração do mundo. O Eterno se usou essas energias, essas forças, essas leis para justamente dar forma à criação e mantê-la assim, né? Apenas não para dar forma, mas também para mantê-la, porque o que mantém, na verdade, é justamente Elohim. Então, a face ou a interface divina que nós, humanos, conhecemos, ou que nós, humanos, podemos perceber na criação, é o que nós chamamos de Elohim. Uhum. Então, nós percebemos que a criação está permeada disso que nós Da chamamos de presença dele, né? Elohim, isso. Mas é óbvio que Elohim, na verdade, ainda representa, na verdade, não o aspecto mais oculto, ou o aspecto mais, diria, distante de Deus. Na verdade, esse aspecto oculto, distante de Deus, que nós chamamos de transcendência divina, nós não temos sequer noção do que seja, né? Porque nossa mente humana finita não consegue compreender isso. Então, nós conseguimos compreender a Deus porque ele se revela por meio de Elohim, que são essas forças Por exemplo, quando bate o vento, você sente o vento, que faz parte dos Elohim, não é isso? Não, quando você percebe a natureza como um todo, né? Um todo. Eu falo assim em termos de percepção, você sente o vento batendo, e tá Sim, ventando. claro. Aí você, Claro. opa, aí você tá vendo a presença do divino, né? Você percebe que, digamos, no todo, o conjunto da obra, há coisas que permeiam a criação e que a mantêm. É o que o Rabi Nachman de Breslov chamava a inteligência intrínseca ou interna de toda a criação. Existe uma inteligência que permeia desde a semente que brota até as mais longínquas galáxias que produzem estrelas o tempo todo. Então, Perfeito. existe uma inteligência que permeia isso tudo, que, no caso, que está ali latente naquela criação, que é óbvio você perceber, digamos, o desenvolvimento de uma planta, como que as plantas se desenvolvem, como os animais se comportam, como o Ah, é ar muita reage. inteligência quando a gente vê Ah, aqueles programas, documentário, né? O cara bota a câmera para filmar de manhã, né? Até o horário dela, da planta, da flor se abrir. É espetacular aquilo dali. essa inteligência que o Rabbi Nachman de Breslov está falando, de que permeia, isso é o que nós chamamos de Elohim. Como Rambam mesmo falava, que nós podemos descobrir, encontrar a Deus na criação, no mundo da criação. Isso não significa dizer que é panteísmo, não significa dizer que Uhum. tudo aquilo ali é Deus, não é. Não significa dizer isso. Mas significa dizer que a inteligência que está ali é uma inteligência divina, porque faz com que as coisas surjam, nasçam, cresçam, se reproduzam, vivam e, obviamente, também um dia se acabem, né? Então, isso tudo Perfeito. também tem a ver com a inteligência que permeia isso tudo que nós chamamos de Elohim. É o que nós podemos perceber de Deus. Além disso, nós não temos a mínima noção do que seja. Porque daí Perfeito. aí já não é um aspecto mais imanente, já é o aspecto transcendente. Entendi. Agora, como uns denominam de Elohim para preservar o nome, e El Shaddai. El Shaddai já é um outro caso, né? El Shaddai é o nome pelo qual nós temos na história patriarcal a comunicação de Deus com os patriarcas se deu sob o nome El Shaddai, ou seja, o nome que os patriarcas conheciam ou que serviam, o Deus que eles serviam, chamava-se El Shaddai. Na língua deles, El Shaddai. Uhum.
né? Perfeito. Então, por quê? Porque era muito comum no mundo em que eles viviam, que os patriarcas viviam, dar nome às divindades. É muito comum, Certo. é muito comum. Então, já existia o Deus chamado El naqueles dias. E Perfeito. quem que era o Deus El? O Deus El era o pai de Baal. Ih, rapaz. Pai de Baal. Então, as Sei como é. nações, né, tinham as suas divindades. Os patriarcas tinham a sua única divindade. E essa única divindade eles conheciam como El Shaddai. Quer dizer, era Rapaz. tinha uma ligação com o termo semita El, que era o mesmo nome do deus cananeu, porém com o acréscimo de Shaddai, né? E Shaddai tem, E, Shaddai tem uma série de explicações. e se entrar hoje, a gente não sai daí. Podemos até falar alguma coisa, que temos ainda alguns minutos, né? Temos. Mas tem aqui o Adonai. O Adonai já você explicou que é o Yud Revaviver para preservar. Tem o El, o Elion, aí vai entrar no mesmo. Tem o Eloá. Tem. Então, mas tudo bem, então vamos falar um por um. A gente está falando de Shaddai, né? Uhum. Então, Shaddai tem uma série de interpretações, que era o Deus patriarcal, a revelação de Deus para os patriarcas. Shaddai, de acordo com a interpretação judaica mais comum, é aquele que diz basta. Entendi. Shaddai, quer dizer, Shedai, que diz basta, ou seja, é o Deus que limita, é o chamado limitador. Ele limita a criação até certo ponto. Até certo ponto, então, tal coisa acontece, a partir de então não acontece mais. A partir desse ponto, a água do mar vem. Ela não vai avançar mais. Então é o Deus que diz Shaddai, é o Deus que diz basta, Perfeito. basta. Ao mesmo tempo, Shaddai também tem uma ligação muito clara com um termo semita que está vinculado à ideia de Shed, demônio. Ih, rapaz. Digamos, que foi compreendida, Shedim? de Shedim, que está vinculada à raiz de Shed, que é sombra ou demônio, né? Caramba. Mas é importante que se entenda que Shed não teve sempre uma conotação negativa, né? Depois passa a ter uma conotação negativa, etc., ao longo da história. Shed, na verdade, no mundo, o Shadu, no mundo da cultura suméria, acadiana, na verdade, eram espíritos guardiões, né? Uhum. Espíritos guardiões. É como se Entendi. fosse, digamos, como se fosse, por assim dizer, os anjos que na Suméria e na Acádia eram a forma como os anjos eram chamados, né? Perfeito. Por isso, o Shaddai. Também, o mesmo termo, Shaddai, está vinculado com a ideia de peito ou seio, como na mulher. Ih, Como na mulher. Como se fosse. quebrando o tabu. Tá bom. Exato, como se fosse Shaddai fosse múltiplos seios, né? E isso tem a ver, isso pode ter a ver, digamos, deve ter algum vínculo com a cultura cananeia que cultuava Astarte ou Astarote como sendo a deusa de múltiplos seios, que era um símbolo da fertilidade no mundo cananeu. E Caraca. exato, então pode existir, digamos aí, um resquício de uma ideia muito antiga que a divindade era casada com Astarote, com Astarte, ou seja, Astarote seria, digamos, a esposa de Deus. Daí então El Shaddai sendo El de múltiplos seios, né? Sim, mas porém os judeus, quando chamavam, eles sabiam o que estava falando, né? Sim, os judeus, Sabia. os É o Deus israelitas, que para, né? Não tinha é, essa visão do paganismo, né? não, eu quero só deixar claro que o termo ele dá Dá. margem a isso, dá margem a isso. Eu não estou aqui dizendo não é isso, porque não sou autoridade para dizer é isso, aliás, nenhum estudioso vai dizer é exatamente isso, porque seria arriscar demais, né? Mas o termo em si, a raiz do termo e a história das religiões na região corroboram para esse tipo de visão, que pode ter sido uma ideia refinada
de conceitos mais antigos, conceitos pagãos, e evolução até chegar, digamos, ao monoteísmo. Sim. Porque é importante observar o seguinte, você tem que lembrar, Geraldo, que as mulheres de Jacó, por exemplo, elas carregavam divindades, ídolos. Não. Sério? Não lembra? Que Raquel, inclusive, trouxe um ídolo que representava, na verdade, a herança, a posse das terras do seu pai. Eu não lembro dessa passagem. Ela até Mas vou dar esconde, uma lida. ela esconde o ídolo, inclusive, né? Você lembra também que Jacó disse na sua oração, em Betel, ele falou: se então o Senhor me acompanhar até a terra, até a casa de Labão, e eu voltar aqui em paz, então o Senhor será meu Deus? Porque ele tinha outros deuses. Sinal que não era, entendeu? Então, Interessante. o que eu estou mostrando para você aqui é que os patriarcas, na verdade, representam um estágio de evolução da religião israelita. O próprio Abraham, né? Sim, o próprio Abraão nasceu em seio politeísta. Então, evolui do politeísmo para o enoteísmo e depois para o monoteísmo. Né? Perfeito. Ou Show. seja, Magnífico. a nação israelita ela não nasceu monoteísta de cara. Né? Ela foi se evoluindo. Foi evoluindo, como era de se esperar. Né? Perfeito. No mundo politeísta, como os israelitas viviam, era de se esperar isso, essa evolução. Né? Perfeito. O Adonai já é o Yud Ravivé que vai viver que os judeus protege, né? E ele não tem uma pronúncia exata, né? Exato, exato. É uma forma de justamente proteger a santidade do nome, né? Tudo que alguém tenta pronunciar, mesmo com Nekudot, está fora da realidade? Tá fora da realidade. E Sem muito sombra de dúvida. segredo. Sem a menor sombra de dúvida. Eltos já explicou que era o pai, né? Pai de Baal, né? Uhum. Que deu o El Shaddai ali, que tem um resquício, né? Elion. 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 Elion digamos, um nome que, aliás, existe estátuas de El Elyon até hoje que foram achadas, né? Na arqueologia. A arqueologia achou estátuas de El Elyon, que era uma divindade muito comum entre os jebuseus, entre os cananeus também. E o El Elyon representa, na verdade, um aspecto aí seguramente pagão que evoluiu no conceito israelita para o único Deus, para o único Criador. Que Abraão reconhece em Melquisedeque, por exemplo, um servidor, um servo, um sacerdote do Deus Altíssimo, só que o Deus Altíssimo, como está ali, na verdade, é El Elyon, que representa justamente essa divindade cananeia. Rapaz, isso é sério. Tinha estátua ainda? Tinha estátua ainda. Lógico, na Torá não aparece, digamos, Melquisedeque carregando uma estátua. Nem estou dizendo que ele era idólatra. Talvez Melquisedeque representasse justamente a pessoa que fez essa transição do politeísmo para o monoteísmo. Meu Deus, o negócio é muito mais embaixo, hein? É muito mais embaixo. A tradição atribui, digamos, Melquisedeque como sendo Shem, filho de Noah. É uma coisa, não vou dizer nem que Ainda tem o Shem, né? tem o Shem. Hashem, Tem o Shem. que é o E nome, aí, né? esse Elion, não, isso é bem mais recente. O El Mas Elyon, na verdade, representa esse resquício do paganismo cananeu, que pode ter sido na época de Abraão, então pode ter evoluído então para um conceito monoteísta. caramba. Eloá, finalizando. Eloá. Eloá é o nome de Deus nos livros poéticos, como o livro de Jó, por exemplo, que é o livro que mais aparece Eloá, e é um resquício da língua árabe, daí nós temos Alá, né, no árabe, porque é Sim. importante lembrar que Jó, na verdade, estava no enclave entre a região de Edom e a Arábia. Né? Era bem provável que Jó fosse de origem árabe, o edomita ou árabe, no caso, ou não edomita exatamente, porque ele era anterior a isso tudo, mas no território aonde depois seria o território de Edom, que é chamada também de Arábia Pétrea. Arábia Pétrea.
e é a nação de povo árabe, né? Então ele chamava de Eloá, e aí sim ficou para o hebraico também, que o hebraico capturou essa ideia e translitera para o hebraico como Eloá. Daí nós temos então também o nome Alá no hebraico, que é uma divindade árabe, né? Seria o único Deus, né? Ah, sim, mas também passou a ser, não era o único Deus. Perfeito. Olha, chegamos nos nomes, finalizando o nome. Quarta-feira não dá para terminar. Infelizmente, quem quer ouvir 15 minutos, uma resposta rápida, o nosso objetivo não é esse. É quebrar os paradigmas, quebrar tabu e entrar nas entrelinhas da linguagem hebraica original. E esse tema do nome, de quem é, você esclareceu muito bem. Para mim está bem claro. Se alguém tiver dúvida, faça sua pergunta aí. Vai ser lançado no YouTube aí no grupo. Tira sua dúvida. E sobre o cristianismo, islã, hinduísmo e budismo vai ficar para a última aula, que será a quarta aula. Olha, espetacular, muito bom mesmo. E depois eu tenho a pergunta, né? A pergunta que vai ser feita vai ficar em segredo em si. Mas a gente vai puxar, acho que dá para puxar rápido aí do cristianismo, islã, hinduísmo e o budismo em si. Tem mais, mas a gente pegou as principais que são faladas, né? Mas só para ter uma ideia, entendi muito bem o Deus de Israel, né? Tem mais coisa, mas a gente não vai se aprofundar muito. Olha, espetacular. Só tenho que agradecer. Finalizou, o tempo foi embora, senão a gente entraria mais a fundo ainda, mas para mim foi o suficiente. Claro, não é. Esse Yudi Raviver me deixou. Yudi Revaviver me deixou aí com. Mesmo ele com Nekudote, ele me deixou aí. Porque você com Nekudote você lê, entendeu? Sim, Mas sim. não é. E agora? Entendeu? Mas tudo bem. Um dia a gente aprende e deixa A em gente pode, segredo. na próxima aula, inclusive, pode explicar como é que isso aconteceu, né? Ah, então tá bom. Tá A gente bom? começa com ele então. Com o Uhum. Yudi Revaviver. Beleza? Show Beleza? de bola. Muito bom, magnífica. A aula de hoje também foi espetacular. Show de bola. É a super quarta. E quarta-feira tem mais. Tem mais, tem Estará já mais. já no YouTube para você degustar dessa maravilhosa aula. Aos poucos eu estou aprendendo aí no meu cafofo aqui, na minha caverna aqui. Aproveite e faça sua inscrição também. É Suas isso aí. considerações finais, João. Obrigado, Jada, pelo espaço mais uma vez aqui. E, gente, qualquer contato que vocês desejarem para aulas, para cursos, para materiais, o livro A Outra Face, o livro das últimas coisas, vou deixar o zap, mas como sempre, vou deixar o zap aí para vocês e entrem em contato, tá ok? É isso aí. Isso Para aí. vocês, para o nosso Brasil amado, uma boa tarde. Quem quiser comer ovo no asfalto, fala comigo. Sempre migo. Quem quiser comer ovo pochê, fala com ele. Só que tu vai ter que pegar o aviãozinho e ir lá no Paraná. Um abraço. Um abraço, Jada, tudo bom? Uai, Tuvim. Olá, então, vindo.